Seu coração já se partiu tanto que suas orações se misturaram com lágrimas? Como se cada palavra que você tentasse dizer a Deus fosse engolida por soluços e tudo o que restasse fosse um choro que parecia não ter fim? Eu conheço essa dor. Há alguns anos, minha vida estava em pedaços. Perdi um ente querido que era meu porto seguro. Meu trabalho estava por um fio com cortes na empresa, e a tristeza me engolia como uma onda que não recuava. Eu orava, mas minhas orações eram mais lágrimas do que palavras, e eu me perguntava se Deus realmente ouvia. Numa noite, com o quarto mergulhado na penumbra e o silêncio quebrado apenas pelos meus soluços, abri minha Bíblia, quase sem forças. Meus olhos caíram em Salmos 56:8. Tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Aquelas palavras me acertaram como um raio. Deus guardava minhas lágrimas. Ele contava minhas dores. Pensei em Ana, chorando no templo em 1 Samuel, e em Jesus, suando sangue no Getsemane. Mas, para ser honesto, eu não sentia Deus por perto. Minha dor era tão grande que parecia que minhas lágrimas se perdiam no vazio. Na igreja eu via pessoas orando com confiança, compartilhando bênçãos, e me sentia um intruso. Minha fé parecia frágil, e eu tinha vergonha de admitir que minhas orações eram só choro. Deus, você realmente ouve quando eu oro assim? Há esperança para mim? Minha vida parecia um vale de lágrimas e eu temia que Deus estivesse distante, incapaz de ouvir meu coração quebrantado. Mas naquela noite, uma faísca brilhou no meio da minha dor. E se minhas lágrimas fossem mais do que fraqueza? E se Deus tivesse uma resposta para minhas orações choradas, algo que pudesse me surpreender? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus falasse comigo através das minhas lágrimas. A dor era como uma sombra que me seguia, mas eu decidi não desistir. Pensei que, se tentasse com mais força, poderia encontrar Deus no meio da minha angústia. Tentei me recompor. No trabalho, dava tudo de mim para manter meu emprego, mesmo com o medo de ser dispensado. Em casa, tentava ser forte para minha família, escondendo minhas lágrimas. Mas cada noite trazia mais choro, e minha alma parecia afundar mais no desespero. Minha dor não cedia, e eu me sentia preso num deserto de tristeza. Na minha fé busquei respostas na Bíblia. Voltei a Salmo 56:8 repetindo: Tu contas as minhas lágrimas. Li sobre Ana, que chorou amargamente no templo, e Deus a ouviu, dando-lhe Samuel. Li sobre Jesus no Getsemane, em Lucas 22:44, orando com tanta angústia que suava sangue, e Deus enviou um anjo para confortá-lo. Eu queria acreditar que Deus ouvia meu choro, mas minhas orações pareciam frágeis. Deus, por que não sinto tua resposta? Minhas lágrimas são suficientes para ti? Tentei ser mais espiritual. Ia aos cultos, participava de grupos de oração, até escrevia minhas súplicas num caderno. Um pastor pregou sobre Salmos 56:8, dizendo que Deus guarda cada lágrima como um tesouro. Eu anotava, tentava crer, mas a dor da perda e o medo do futuro me sufocavam. Na igreja, ouvia testemunhos de respostas milagrosas, e isso só aumentava minha dúvida. Eu me perguntava: se Deus ouviu Ana e Jesus, por que não ouve meu choro? Minha fé parecia uma vela tremendo na tempestade. Numa noite, após mais uma onda de lágrimas que me deixou exausto, sentei no chão, com a Bíblia ao meu lado. Estava cansado de orar, de esperar, de chorar. Só consegui murmurar: Deus, se você guarda minhas lágrimas, mostra-me tua resposta. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus ouvisse meu choro, como ouviu Ana e Jesus. Naquela noite, quando murmurei: Deus, mostra-me, algo mudou. Peguei a Bíblia com os olhos embaçados e voltei a Salmos 56:8. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Li também sobre Ana, que chorou com amargura, mas Deus a ouviu. Li sobre Jesus no Getsemane, cuja oração em lágrimas foi respondida com força para enfrentar a cruz. Pela primeira vez, aquelas histórias não eram distantes, eram para mim.
Era como se Deus sussurrasse no meu coração: suas lágrimas são preciosas. Eu estou te ouvindo. Eu comecei a chorar novamente, mas agora era diferente. Era um choro de alívio. Percebi que minhas lágrimas não eram fraqueza, mas uma oração que Deus guardava. Salmos 56:8 me mostrou que cada gota estava no livro de Deus, e Ele não me abandonara. Minha dor, minha perda, meu medo não eram o fim. Eram o lugar onde Deus queria me encontrar. Naquela noite, orei com lágrimas, mas com fé. Deus, guarde minhas lágrimas. Mostra-me tua resposta. Minha oração não era perfeita, mas era honesta, e senti Deus por perto. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se a dor tivesse sumido ou o futuro estivesse claro, mas eu sabia que Deus contava minhas lágrimas. Pensei em Ana, que recebeu Samuel, e em Jesus, fortalecido no Getsêmani. Minha oração chorada era suficiente, e Deus tinha uma resposta que me surpreenderia. Naquela noite dormi com uma leveza nova, sabendo que Deus estava trabalhando, mesmo nas minhas lágrimas. Depois daquela noite comecei a caminhar com uma nova esperança. A dor da perda e o medo do futuro ainda estavam lá, mas eu não me sentia mais sozinho. Salmos 56:8 se tornou minha âncora. Deus guardava minhas lágrimas, e cada oração chorada era ouvida. Eu comecei a confiar que Ele tinha uma resposta, mesmo que eu não a visse. Isso mudou como eu orava, como enfrentava minha dor, como via minha própria história. Decidi parar de esconder minhas lágrimas. Continuei lidando com o trabalho, mas com fé de que Deus proveria. Comecei a compartilhar minha dor com amigos próximos, sem medo de parecer fraco. Minha oração mudou. Em vez de pedir desesperadamente, entregava minhas lágrimas a Deus como Ana fez no templo. Criei uma rotina simples. Lia Salmos 56:8. Orava com honestidade e confiava que Deus contava cada gota. Aos poucos, minha tristeza começou a ceder e senti momentos de paz que não experimentava há meses. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia meu choro com vergonha de parecer sem fé. Mas, quando contei como minhas orações choradas me aproximaram de Deus, vi olhos marejados. Um irmão disse que minha história o inspirou a orar com lágrimas, mesmo enfrentando uma doença. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Salmos 56:8 me lembrava que minhas lágrimas eram preciosas, e a oração de Jesus no Getsêmani me dava coragem para confiar. Aos poucos vi respostas. Meu emprego foi mantido contra todas as expectativas. Minha tristeza não sumiu, mas encontrei alegria em pequenos momentos. Uma conversa, uma oração respondida. Minha fé cresceu, não porque eu era forte, mas porque Deus era fiel. Minhas lágrimas estavam se tornando um testemunho de que Deus ouve quando oramos chorando. Se suas orações estão misturadas com lágrimas achando que Deus não ouve, quero te dizer, Ele guarda cada gota. Minha jornada me ensinou que Salmos 56:8 é uma promessa para você. Deus conta suas lágrimas e tem uma resposta que vai te surpreender. Ana chorou no templo, e Deus a ouviu. Jesus chorou no Getsêmani, e Deus o sustentou. Suas lágrimas são uma oração poderosa, e Deus está te ouvindo agora. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com seu choro. Seja honesto, deixe suas lágrimas falarem por você. Deus ouve. Segundo, comece pequeno. Leia Salmos 56:8. Ore por 1 minuto. Confie que Deus guarda suas lágrimas. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua dor pode trazer alívio. Acima de tudo, creia que Deus tem uma resposta para suas lágrimas. Ele promete ouvi-las, e sua resposta vai te surpreender. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Salmos 56:8 e ler em voz alta. Ore com seu choro, entregando tudo a Deus. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história para alguém, ou confiar num passo pequeno.
Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, guarda minhas lágrimas e mostra-me tua resposta. Depois, dê um passo. Sua história, com todo o seu choro, é um lugar onde Deus quer te encontrar. Ele tem uma resposta surpreendente e sua fé vai inspirar outros. Vamos caminhar juntos confiando que Deus ouve seu choro.